Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje é 6 de dezembro de 2023, quarta-feira. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Amém? Estamos aqui falando sobre um assunto muito importante. É uma breve palavra, só para trazer uma informação. Estamos falando sobre a volta de Jesus, arrebatamento da igreja, essas coisas que acontecem, tá certo? Falamos ontem sobre a ressurreição de Cristo, porque da ressurreição de Cristo depende todos esses fatos futuros, tá certo? E hoje vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Eu já disse a você que eu sou pré-milenista, então creio no arrebatamento antes da tribulação. Amém? Se você crer depois, não tem problema, tá bom? Mas eu creio que é antes. Então vamos aqui meditar na palavra de Deus com relação ao arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. No contexto desse texto, o apóstolo Paulo está tratando sobre o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos em Cristo para serem arrebatados, tá certo? Ele está falando a partir do versículo 13 até o versículo 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele está tratando sobre esse assunto. Eu li aqui o versículo 16 e vamos aqui dar algumas informações importantes a respeito desse assunto tão extraordinário que é o arrebatamento da igreja. Amém? O contexto é esse. Paulo está ensinando e falando sobre a volta de Cristo e a ressurreição dos mortos e, consequentemente, o arrebatamento. Amém? A palavra, Paulo diz aqui que Deus, o Senhor, Ele mesmo vai dar a sua palavra de ordem. Então, a ressurreição depende de Cristo. Ele ressuscitou e Ele vai dar uma ordem sobre a ressurreição dos mortos. Então, Cristo, Ele é o autor da ressurreição. Ele é autor da fé, Ele é autor de todas essas coisas, portanto, Ele é quem tem o direito sobre a ressurreição. Porque assim como Ele ressuscitou, a garantia que nós temos é que os que creem nele serão ressuscitados também para uma vida eterna. Amém? Então, o Cristo vai dar a sua palavra de ordem. Quando, pastor André? O capítulo 24 de Mateus vai ensinar, quando tiver rumores de guerra, esses conflitos, terremotos, todas essas coisas que irão acontecer, pai contra filho, nação contra... Então isso é um princípio. Esteja atento que com esses princípios, aí o fim está se aproximando. Cristo vai dar a sua palavra de ordem a respeito do arrebatamento da sua igreja. E entenda, igreja, que eu compreendo, estou lhe dizendo, é aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador. Eu sou pastor da Igreja de Cristo no Brasil, mas tenho a compreensão que o corpo de Cristo é formado por todos os que creem, de qualquer denominação, até sem denominação, que declare a fé exclusiva em Cristo e a Igreja do Senhor. Amém? Precisamos estar mais juntos. Então, Jesus Cristo dará a ordem. O texto vai dizer que ouvida a voz do arcanjo. Então, isso nós vamos entender que a voz, eu vou dizer, vem dos céus. Tá certo? É a autoridade de Cristo nos céus e na terra. Então a ordem vem de cima, vem do alto, vem do Senhor, vem dos céus. Amém? E vai dizer que ressoada a trombeta de Deus. Aí eu vou fazer aqui uma informação. O povo judeu no Antigo Testamento, ele associava a trombeta a triunfos, a vitórias, a festividades, a ter vencido algo, a ter alcançado algo vitorioso na parte de Deus. Então eles usavam a trombeta. Aqui Paulo está usando o mesmo entendimento. Há uma trombeta de Deus que vai tocar, e isso dá o sinal da vitória dos que creem que já tem essa vitória pela fé, tá certo? Então vai ser dado esse sinal. Amém? E aí, esse ressoar da trombeta, nós estaremos aí pronto, preparado para essa festa gloriosa que vai ser as bodas do Cordeiro nos céus. Amém? Esse é o nosso próximo assunto. Mas então, amados, Deus vai dar essa ordem. A ordem vem do Senhor, vem do alto, vem dos céus. Ela é um aviso para
que esse momento possa acontecer tão gracioso, tão portentoso. O próprio texto do capítulo de 1 Tessalonicenses 4,16, ele vai dizer que aí descerá dos céus, o Senhor descerá dos céus. Jesus morreu pelo nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia, conviveu cerca de 45 dias com os discípulos, subiu aos céus e prometeu voltar. Então, Jesus vai descer dos céus, onde ele está atualmente. Ele está nos céus. E onde é os céus? Esse assunto é tão grande que um vai puxando o outro. Eu posso fazer lá mais na frente uma explicação dessa dimensão dos céus, aonde Deus está, aonde Cristo está. Mas Jesus vai descer dos céus, porque ele está nos céus, é santo, perfeito, tem autoridade sobre todas as coisas. Então, é onde ele se encontra hoje, porque ele veio do céu e voltou para o seu estado de glória. Como ele é Deus, está no céu, ele vai vir dos céus, vai descer dos céus para buscar a sua igreja. Amém? O texto vai dizer ainda que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é isso? Os que morreram crendo em Cristo, na vinda de Cristo, eles vão ser ressuscitados. Amém? Isso é a ordem de Deus, é uma coisa sobrenatural, portentosa, gloriosa, que o olho humano nunca viu. Só imaginamos e cremos que isso acontecerá, porque a palavra de Deus é perfeita e ela se cumprirá, tá certo? Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Há uma ressurreição dos que morreram em Cristo. Crendo em Cristo, eles são ressuscitados. Amém? Isso é uma afirmação da palavra do Senhor. Amém? Os mortos em Cristo serão ressuscitados na vinda do Senhor. Amém, queridos? O mesmo capítulo, no versículo 7, vai dizer que nós, aí está falando dos que estiverem vivos na vinda do Senhor. Nós, os que ficarmos para a vinda do Senhor, seremos transformados e arrebatados com eles, ou seja, junto com os que serão ressuscitados, os que morreram crendo serão ressuscitados. E nós, o versículo 17 vai dizer, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados e arrebatados todos juntos ao céu. Amém? O texto vai dizer uma coisa interessante, que é para o encontro do Senhor nos ares. O versículo 17 diz isso, que é para o encontro do Senhor nos ares. Então aqui eu quero lhe dar essa explicação, porque eu já disse a você que eu sou pré-milenista, tá certo? Eu creio na ressurreição antes da tribulação. Então, essa vinda de Cristo é para a sua igreja. E ele vai arrebatar a sua igreja. O nosso encontro é nos ares, é com o Senhor nos céus. Estaremos com ele. Amém? Eu sei, já disse que quando eu falei das escolas escatológicas, que cada uma tem uma sua visão, mas todas creem no arrebatamento. Mas as visões um pouquinho diferentes em algumas coisas. Eu creio que a ressurreição dos mortos é antes da tribulação. Cristo vem, os que estiverem vivos nessa vinda, por ocasião da vinda do Senhor, seremos transformados e arrebatados aos céus. É a igreja de Cristo. Amém? É a igreja que crê em Cristo. Eu estou rindo aqui porque eu estou me lembrando, a nossa denominação se chama Igreja de Cristo, por gentileza, tá certo? Mas eu já lhe disse que a igreja de Cristo é todos que creem, independente da denominação, é todos que confessam a Cristo, que tem essa fé verdadeira, real e é firmado nela, tá certo? Amém, queridos? É aqui uma breve palavra. Eu não sou o dono da verdade, tá certo? Mas eu creio pela palavra de Deus, por aquilo que a Bíblia nos ensina, e esse encontro na vinda do Senhor, ele vai vir e ressuscitará os crentes em Cristo, que morreram crendo, e transformará os que estiverem vivos em Cristo por ocasião da vinda, e nós encontraremos com o Senhor nos ares, e a palavra diz que estaremos com Ele para sempre. Amém? Essa é a primeira ressurreição, é a ressurreição dos santos, que Apocalipse capítulo 20, versículo 6, vai dizer que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, que é a morte eterna, vamos explicar posteriormente. Amém? Estamos falando aqui sobre o arrebatamento e a nossa compreensão pela palavra de Deus é que a igreja do Senhor será arrebatada antes da tribulação. Amém? E aí, depois desse arrebatamento, vai ter algumas coisas acontecendo. E aí eu vou falar um pouco amanhã sobre essas coisas. A primeira dela que eu vou falar amanhã, que vai acontecer depois do arrebatamento, é o tribunal de Cristo nos céus. Amém? Que é um tribunal sobre os crentes, sobre os que são justos por essa palavra, serão arrebatados. E aí passarão consequentemente pelo tribunal de Cristo. Amém? Vou explicar um pouco a você para amanhã sobre isso. São coisas, é uma palavra bem breve, mas é para afirmar a tua fé em Jesus Cristo, porque o Senhor deu a sua palavra e Ele cumpre a sua palavra. Amém? Tudo que foi feito, que foi falado na Bíblia a respeito de Cristo, com relação ao seu nascimento, com relação à sua vinda, com relação à sua morte, com relação à sua ressurreição, com relação à sua subida aos céus, tudo isso já aconteceu. Amém? E com relação a outras coisas que já aconteceram, tá certo? Então, as que ainda irão acontecer, acontecerão, porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus é verdadeira. Amém? Firme a sua fé em Jesus Cristo. Não perca tempo não, tá bom? Dê de presente a você, esse final de ano, firmar a sua fé em Cristo. Ele quer ser Senhor da tua vida também. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê um bom dia, enche o teu coração de paz, que as tuas conquistas nessa terra tu possa alcançá-las e tu seja abençoado e abençoada pelo Senhor. E, sobretudo, tu possa firmar a tua fé em Jesus Cristo, que é Deus. Amém? Tenha um bom dia, Deus te abençoe.